Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Revisa Aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos de separação de misturas homogêneas. Se você ainda não assistiu a videoaula sobre substância pura e mistura, dê uma olhadinha no nosso canal e assista. Então, vamos lá! Já vimos em videoaulas passadas que uma mistura homogênea é aquela que apresenta somente uma fase, ou seja, um único aspecto visual. Vamos recordar alguns exemplos de misturas homogêneas para a gente relembrar. Um exemplo é a água e sal de cozinha. O sal ele se dissolve totalmente na água e quando a gente olha para uma mistura de água e sal de cozinha, é como se houvesse apenas um componente. Há apenas uma fase nessa mistura. Outro exemplo é a água e o álcool. Também acontece a mesma coisa. A gente não consegue identificar a porção que tem água e a porção que tem álcool, porque elas se misturam totalmente, apresentando apenas uma fase. Com a água e o vinagre acontece a mesma coisa. E outra mistura homogênea que a gente tem é o ar atmosférico. Ele é uma mistura de diversos gases, mas é como se houvesse apenas um gás. É uma mistura homogênea que apresenta apenas uma fase. Mas então, como é que a gente faz para separar as substâncias puras dessas misturas? Porque se a gente tem uma mistura que apresenta apenas uma fase, é como se houvesse apenas um componente, como é que a gente vai identificar o que é cada coisa e separar? Bom, para isso a gente usa os métodos de separação de misturas e hoje a gente vai falar sobre alguns deles. O primeiro é a destilação simples. Consiste em aquecer uma mistura homogênea de um sólido dissolvido em um líquido, até que o líquido sofra vaporização e, em seguida, condensação, ficando no balão de destilação o componente sólido. Aqui, um exemplo, de um esquema de destilação simples. É assim que acontece. A gente tem o bico de Bunsen, que é um equipamento utilizado como fonte de calor para o aquecimento da nossa mistura. E essa mistura ela é colocada dentro de um balão de vidro. Então, o bico de Bunsen vai aquecer a nossa mistura e o componente líquido vai passar para o estado gasoso. Ele vai passar para vapor. Então, em cima ali do balão de vidro, a gente tem um termômetro, que é onde vai ser controlado a nossa temperatura do sistema. Então, quando o líquido atinge o ponto de ebulição, ele passa para o estado gasoso e a única saída que ele tem é o condensador. Então, esse vapor, ele passa pelo condensador, onde ele é resfriado e volta a ser líquido, se depositando no Erlenmeyer. Então, a gente vai ter no final do nosso processo o líquido depositado no Erlenmeyer e o sólido vai ficar no balão de vidro onde a gente colocou a nossa mistura. Então, a gente vai ter o componente líquido e o componente sólido separado. Um exemplo que pode ser usado destilação simples é a água e sal. Outro exemplo é a destilação fracionada. Consiste em aquecer uma mistura de 2 ou mais líquidos com pontos de ebulição diferentes, até que o líquido de menor ponto de ebulição sofra vaporização, seguida de uma condensação. Então, na destilação fracionada, a gente tem mais ou menos o mesmo esquema da destilação simples. A diferença é que aqui a gente tem 2 líquidos, a gente não tem mais um líquido e um sólido. Então, o nosso esquema vai ficar um pouco diferente. A gente tem a adição de um equipamento que é a coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento é um tubo recheado de bolinhas de vidro
ou de porcelana. E esse tubo, ele possibilita que uma série de evaporações e condensações sucessivas aconteçam. Então, a gente pode ter uma mistura de 2 ou mais líquidos com pontos de ebulição diferentes. Então, a gente coloca a nossa mistura ali no balão de vidro, ele é aquecido pela chapa aquecedora. O líquido que tiver o ponto de ebulição menor vai passar para o estado gasoso primeiro, e a gente vai ter essa temperatura controlada pelo termômetro. Então, o vapor vai passar pelo condensador, vai ser resfriado e voltado ao estado líquido. E a gente vai ter o primeiro líquido separado. Se a gente tiver uma mistura de 2 ou mais líquidos, então a gente pode repetir esse processo até que a gente consiga separar todos os líquidos de acordo com o ponto de ebulição desses líquidos. E um exemplo que pode ser usado esse tipo de separação é a água e a acetona. A água tem o ponto de ebulição de 100 graus Celsius e a acetona de 58 graus Celsius. Então, em uma mistura desse tipo, a acetona ela vai passar para o estado de vapor primeiro, né? Estado gasoso. E aí a gente vai ter a acetona separada no Ellermeyer e a água vai ficar no balão de vidro. E a gente vai ter esses dois líquidos separados. Temos também a evaporação. Ela consiste em deixar a mistura em repouso sobre a ação do sol e do vento, até que o componente líquido passe para o estado de vapor, deixando apenas o sólido. A evaporação ela é usada para separar misturas de um componente sólido e outro líquido, assim como na destilação simples. Só que a única diferença é que, como esses componentes eles são deixados sobre a ação do sol e do vento, a gente não consegue separar o líquido. Então, esse tipo de separação de misturas é usado quando a gente tem interesse apenas no sólido, porque vamos supor, né, um exemplo que é muito utilizado é o sal de cozinha, que é extraído da água do mar. Então, a gente tem aqui um exemplo sistemático, né, de uma mistura de água e sal. A água, ela vai evaporar, deixando no recipiente apenas o sal. Então, a gente não consegue pegar essa água, né? Então, essa é a diferença com a destilação simples. Na destilação simples, a gente consegue separar a água e o sal e a gente consegue ter os dois componentes. Na evaporação, não. A água, ela vai para o ambiente. Aqui tem uma foto, né, de um processo de separação de sal de cozinha da água do mar. Outro exemplo é a cristalização fracionada. Ela é utilizada para separar misturas homogêneas de sólidos que possuem diferentes solubilidades em um solvente específico. Então, consiste na dissolução e posterior evaporação da solução até que o componente menos solúvel se cristalize. Então, o composto ele é misturado com o solvente, ele é aquecido e depois ele é resfriado gradualmente, de modo que, à medida que vai acontecendo essa evaporação, né, esse resfriamento do líquido, o líquido ele vai sendo evaporado, e aí a gente vai ter a cristalização dos sólidos. E essa cristalização, ela acontece em proporções diferentes. Esses sólidos, os diferentes sólidos vão ser cristalizados de diferentes maneiras. Então, o componente menos solúvel vai cristalizar de uma forma. O mais solúvel talvez não consiga. Então, a gente vai ter diferenças na cristalização desses sólidos. Aqui é um exemplo, né? Ele é muito utilizado para a cristalização de sais. E um exemplo é a purificação da acetanilida usando água como solvente. Então, no final, a gente tem esse cristal azul formado. E esse cristal azul é a acetanilida. Então, é mais ou menos assim. A gente vai dissolver a mistura de sólidos em um solvente
né? E aí ele vai ser aquecido e depois evaporado. O solvente é evaporado, deixando apenas os cristais formados dos diferentes sólidos. Outro exemplo, a gente tem a fusão fracionada. A fusão fracionada ela é usada para separar sólidos cujos pontos de fusão são muito diferentes. Um exemplo são as ligas metálicas. Então, vamos supor que a gente tem uma mistura de ferro, chumbo e estanho. Observem bem que esses três metais são muito parecidos. Então, se a gente tem uma mistura desses três metais, como é que a gente vai conseguir separar esses metais? Pelo ponto de fusão. Olhem para vocês verem. O estanho ele se funde a 231 graus Celsius, o chumbo a 327 graus Celsius e o ferro a 1536 graus Celsius. Então, quando a gente aquece uma mistura desses três elementos, né? O primeiro a se derreter vai ser o estanho. Então, a 231 graus Celsius, a gente consegue separar o estanho dessa mistura, porque ele vai se fundir. Depois, a gente vai ter a fusão do chumbo, né? O chumbo vai derreter a 327 graus Celsius, deixando apenas o ferro. Então, pelo ponto de fusão, a gente consegue separar uma mistura desse tipo. Outro exemplo de separação de misturas é a sublimação fracionada. Ela consiste em aquecer uma mistura de sólidos, no qual se separa o componente que sofre sublimação. Então, um exemplo de elementos que sofrem sublimação é o iodo e o naftaleno, né? Muitos conhecem a naftalina. Esses compostos, eles passam do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, vamos supor que a gente tem uma mistura de areia com naftalina. Deixando ali por um tempo, a naftalina, a gente pode aquecer, né, para acelerar o processo, ela vai passar para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, a naftalina, ela vai para o estado gasoso, deixando apenas a areia. Então, a gente consegue separar misturas que têm esses componentes que sofrem sublimação. E, por fim, a gente também tem a liquefação fracionada. Ela é utilizada exclusivamente para misturas de gases. Consiste em resfriar a mistura até os gases se tornarem líquidos, seguido de destilação fracionada. Um exemplo muito utilizado, né, que é feito a liquefação, é a separação dos componentes do ar atmosférico. No ar atmosférico, a gente tem presença de diversos gases. Só que por esse método, a gente consegue separar apenas o oxigênio, o argônio e o nitrogênio. Então, no processo de liquefação, essa mistura desses gases ela é submetida a um resfriamento em torno de menos 200 graus Celsius e é utilizado um equipamento especial. Então, depois que todos os componentes do ar estão no estado líquido, a mistura ela vai ser submetida a um processo de destilação fracionada. Aqui, outra foto do exemplo, né? Cada uma dessas substâncias, elas apresentam pontos de ebulição diferentes. Então, na destilação fracionada, essa mistura ela é colocada em uma torre de destilação. E aí, essas regiões, elas têm diferentes temperaturas, nas quais vai acontecer o aquecimento e o resfriamento. Então, com o passar do tempo, a gente vai ter nas regiões superiores aqueles componentes no estado gasosos e nas regiões inferiores a gente vai ter alguns componentes no estado líquido. E aí a gente consegue separar todos esses componentes do ar atmosférico. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção. Deixem suas dúvidas nos comentários que eu vou estar respondendo todas. E se inscrevam no nosso canal. Não se esqueçam, nos acompanhem em nossas redes sociais. É muito importante a participação de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.